dando seguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que nos caiu hoje foi amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 11 do Evangelho. E a instrução dos Espíritos que nos coube comentar e refletir é sobre a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da caridade, da cristandade, ou melhor, fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso orgulho, do vosso egoísmo e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, queridos irmãos, com essa linda mensagem sobre a fé e a caridade e amor ao próximo, lições que a gente sempre tem que refletir e ouvir para realmente praticarmos no nosso dia a dia. Mesmo em momentos de distanciamento físico que nós estamos passando, mas nós podemos realmente nos doarmos, olharmos para o lado, começarmos dentro do nosso lar, inclusive, da nossa vizinhança, nosso bairro, e vermos aonde podemos ser úteis, levando o amor ao próximo, a caridade, a fé, a esperança. Porque nós vemos, meus irmãos, tanta solidão, tanta tristeza, tanta angústia, e agora, mais do que nunca, pessoas tendo muita dificuldade de lidar com esse novo cenário de distanciamento, de saudades. E nós podemos, sim, ser vetores de uma palavra amiga, de um olhar, de um carinho, de um ombro,
Porque como é bom nós recebermos também esse afago. E como bem disse já os irmãos nas conversas que temos tido aqui, que com essa evolução que nós temos, com as mídias, com todas essas facilidades, essas modernidades que Deus nos inspirou, nós podemos sim conversar, olhar, ouvir e levar uma palavra amiga a quem realmente precisa. E a caridade que menciona também aqui no texto, não precisamos ser de religião A, B ou C, basta termos o Cristo no coração. Os seus ensinamentos de amor, de devotamento, de união, de paz, nós podemos sim. Porque muitas vezes, né, meus irmãos, achamos que somos incapazes ou não temos, assim, todo aquele cabedal de informações, de conhecimentos que deveríamos ter para poder ajudar. Nós podemos sim ajudar dentro da nossa pequenez, com humildade, com amor, mas sobretudo com boa vontade, com carinho, levarmos um olhar, apenas ouvir numa ligação o vizinho que passa por nós na rua, que antes era só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje é a nossa família, que se precisarmos aqui de um item, enfim, de um auxílio, o nosso vizinho é o nosso parente mais próximo. E que bom podermos nos aproximar dessas pessoas maravilhosas. E esse aprendizado que estamos tendo, a oportunidade de receber, meus queridos, é tão maravilhoso, é tão sublime, porque conseguimos lidar primeiramente com as nossas dificuldades. Como que eu vou lidar com a solidão? E mesmo aquela solidão de estarmos entre tantas pessoas, como a gente andava no trabalho, na escola, nos nossos afazeres, e às vezes nos sentíamos sozinhos, solitários. E hoje nós estamos mais recolhidos com a nossa família, alguns com famílias numerosas, outros não, e outros irmãos sozinhos nos seus lares, sozinhos fisicamente, mas certamente estão acompanhados, estão acolhidos pelos mentores de luz, pelos seus anjos de guarda. Então antes nós lidávamos com esta solidão e não num outro contexto. E hoje estamos aprendendo a lidar, nos recolhermos no nosso íntimo para refletirmos as lições do Cristo, tudo aquilo que nós aprendemos, as bênçãos que recebemos nas leituras das obras básicas, nas palestras que assistimos, nos áudios que hoje também podemos lançar mão, ensinamentos abençoados. Então, esta solidão, entre aspas, meus irmãos, é uma nova escola. Com certeza é um novo aprendizado, um novo caminho que Deus, que Jesus, nosso Mestre amado, está nos mostrando para que possamos, sim, trilhar um novo caminho e quando voltarmos para a nossa vida, para a nossa rotina, como um pássaro, né, que estava na sua gaiolinha, olhando para o lado e para o outro, vendo a vida passar, quando nós formos novamente voltando ao contexto da sociedade, nós vamos voltar diferentes, porque este recolhimento nos deu essa condição de refletirmos, de nos analisarmos, de melhorarmos. Ainda conversando com uma irmã do grupo esta semana, ela me trouxe aquela lição, que é uma lição realmente, de nos ocuparmos das bênçãos que Deus nos dá,
dos ensinamentos, das práticas e não nos preocuparmos. Porque no momento em que nos ocupamos das bênçãos que Deus nos dá, nós estamos aprendendo, nós estamos procurando crescer, procurando evoluir. Eu vou ler um livro, reler, porque na segunda leitura eu vou ter um outro olhar, eu vou ter um outro aprendizado. Me ocupar do meu lar, em liberar as coisas que eu não utilizo mais e que podem ser úteis para outras pessoas. Me ocupar de separar algumas coisas, de fazer um trabalho manual, que todos temos habilidades, meus irmãos. Então, procurar usar aquela habilidade que Deus me deu, ou não, ou descobrir alguma coisa de útil, que certamente todos temos, para construir, para confeccionar alguma coisa para os nossos irmãos. Enfim, nós temos sim muitas coisas para nos ocuparmos no nosso lar, né? Aquelas coisas que gostaríamos de fazer e não tínhamos tempo pela vida corrida, pelas atribulações. E hoje sim nós podemos sentir o nosso lar mais leve, mais aconchegante. E assim falamos do nosso lar material, falamos do nosso corpo físico, da casinha do nosso espírito também, de cuidarmos mais da nossa saúde e assim também dos nossos pensamentos. E não nos preocuparmos, meus irmãos, com coisas que nós nem sabemos que vão acontecer. Vamos ter um olhar mais positivo, mais confiante, porque é assim que Deus nos quer, que o Cristo nos ensinou e nos ensina até hoje, pelos seus ensinamentos de amor, de desprendimento, de coragem, de força, de fé, de esperanças. Então, deixemos as preocupações de lado. As preocupações do amanhã, do futuro. Vamos viver hoje o nosso presente. As coisas boas que chegam até nós. As intuições, porque todos recebemos intuições dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores de luz, que eles mesmos aqui, no aconchego do nosso lar, porque nós temos, né, irmãos, um lar para voltarmos e para ficarmos hoje nessa condição de confinamento, de isolamento, quando tantos irmãos não têm. Então, neste âmbito familiar, realmente nos ocuparmos da nossa melhora íntima, do nosso crescimento espiritual, lendo, relendo as obras básicas, os ensinamentos, ouvindo as palestras maravilhosas que nos têm chegado e ouvindo novamente, porque em cada momento, em cada releitura, nós estamos aprendendo uma lição nova. Com certeza, queridos. E aproveitando mais uma vez a questão deste novo cenário que Deus nos deu, porque isso é um presente. A natureza lá fora, leve, linda, iluminada. Os pássaros cantando com mais vigor. O céu mais azul. Presentes de Deus, com certeza, amados. Então aproveitemos todas essas bênçãos com muita gratidão, com muito amor, dando um passo de cada vez. Se hoje eu não conseguir fazer aquilo tudo que eu me programei, não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos empolgar e nos, assim, dizer, sim, eu sou capaz. Hoje eu dei um passo. Amanhã eu vou dar outro. E no dia seguinte vou dar outro. E isso é uma construção. Um passo de cada vez, meus irmãos. Não nos cobremos tanto. Porque isso é sofrimento, é culpa. E essas coisas não são boas para nós. Nem hoje e nem nunca foram.
Vamos procurar trabalhar tudo isso dentro de nós. Procurar, assim, quando conseguirmos avançar numa conquista íntima, até no nosso lar, eu consegui limpar e consegui fazer uma coisa que aquilo há muito tempo me incomodava no meu lar, fazer como uma conquista. Nos elogiarmos. Ah, que legal! Eu consegui fazer isso e sou capaz. Sim. Elogiar o nosso irmão com amor. Que bacana, irmão, que tu conseguiste avançar neste quesito. E eu sei também, porque a gente passa por isso, né, irmãos? Então, vamos ser mais condescendentes conosco mesmos. Vamos ser mais cristãos, porque assim a gente consegue ser com o nosso irmão. Viver a vida mais leve, como o ar que nós estamos respirando lá fora. Mais alegres, ouvir uma bela música, dançar uma boa música que me alegra a alma e o coração. Por que não, né, irmãos? Isso tudo vai nos trazer benefícios hoje e amanhã. Só que nos preocupemos sim com o nosso hoje, porque a plantação de hoje, a semeadura de hoje, vai ser a nossa colheita de amanhã. E o Cristo, é isso que Ele quer de nós. Filhos mais alegres, mais unidos, mais cristãos. Não é, meus irmãos? E é com tudo isso que eu peço a vocês muita união, muita paz, mais ocupação e menos preocupação, queridos. Então, agradeço de todo o coração a atenção, o carinho, a paciência de todos vocês. Que Deus, Jesus e os mentores de luz os protejam, os ilumine, os guiem, hoje e sempre. Fiquem em paz, queridos, e que a paz do Senhor esteja com todos.